Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, estou colocando aqui o vídeo, do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro plantão realizado no dia 10/6, onde eu fiz um conjunto de orientações sobre como irei proceder e avaliar as disciplinas de Geografia e Sociologia. Se você perdeu, confere aí que é muito importante. Aguardo vocês no próximo plantão. Confere o vídeo, galera. Pensando aqui no nosso bimestre, né, que vai ser muito curto, na verdade, muito curto mesmo. Essa é o nosso bimestre, né? Eu queria orientar vocês sobre isso. Oi, nós temos aqui então o conteúdo, né, de geografia e sociologia. A primeira questão que a gente tem que lembrar é que esse bimestre. Oi, Gabriela. A Gabriela chegou agora. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós temos um bimestre muito curto para ser trabalhado também aí de maneira remota, né? Então, o nosso bimestre, pessoal, vai aí do dia 1 de junho, portanto, ele já começou até dia 31 de julho. Se a gente pensar, trabalhar à distância nesse prazo é muito difícil. Já é difícil, ou já seria difícil na sala de aula, né, com um período tão curto. A distância, então, é muito complicado. Para isso, a gente precisa otimizar as coisas. Por isso que eu estou decidindo fazer esses plantões, para poder esclarecer dúvidas, aprofundar, fazer síntese, resumo. Então, essa é a ideia. Vou utilizar o centro de mídias. As aulas em si é importante, porque eu vou utilizar elas para não ficar repetitivo. Então, eu vou ver o que o professor falou numa aula, para poder vir aqui com uma síntese, e o chat ali vocês conseguem fazer perguntas, né? Tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, quem desinstalou esse aplicativo, instala novamente, porque ele vai ser importante para a gente utilizar aí durante esse bimestre. Atenção com a agenda de postagem no Google Sala de Aula, vocês sabem que tem uma agenda aí, né? Eu vou colocar aqui a agenda aí de segunda, de terça, quarta e quinta, sendo sexta para projeto de vida e tecnologia. Mas dê uma olhada nessa agenda. Lembrar vocês aqui que geografia é terça e quinta é sociologia. Lá no final eu vou inverter isso aqui, tá bom? Mas aí eu aviso vocês, principalmente quando é a atividade final, a provinha final, por exemplo. Então, atenção com essa agenda e atenção com essa agenda de plantões aqui. Eu sei que provavelmente a Adriana ou o Rafael vão querer entrar aqui em algum desses dias aqui também. Então, atenção com essa agenda de postagens, né? Utilizar as ferramentas disponíveis para esclarecimentos de dúvidas. Eu deixei aberto meu WhatsApp, aí os líderes de sala têm o WhatsApp, mas podem pegar com eles, qualquer dúvida, quiser conversar alguma coisa, mandem. Só tomar cuidado sempre com aquela questão do horário, como o Rafa falou na aula dele, né? A gente até às 17 horas estamos aí, pique total, né? No Google Sala de Aula, vocês sempre deixam comentários ali nas atividades. Eu acho que eu respondi todos que me perguntaram por ali. Se eu falei com alguém, me perdoem. Mas continuem colocando ali, os professores vão responder por ali também, tá bom? No YouTube da escola, vocês podem colocar questões ali nas videoaulas, tanto que o Ivan, o Rafa, eu produzi, né? Podem colocar algumas questões ali também. É interessante. Acaba sendo um documento aí de engajamento de vocês, né? O aluno entrou, participou. E o mais importante vai ser o chat no centro de mídias. Por quê? No centro de mídias a gente vai acabar conseguindo conversar também. E o melhor, né, galera? É dados patrocinados, a gente não vai pagar nada. Esse é o mais importante. Por isso que é interessante a gente, de repente, até otimizar o centro de mídias. Por isso que é legal vocês baixarem, terem ele no celular. Eu sei que às vezes a gente vai querer colocar no celular outras coisas, né, tal, jogos, aplicativos, né, que nos interessam mais nesse período que a gente quer passar o tempo, né, se distrair com outras coisas, mas o centro de mídias é importante, então se engaje nesse sentido. Galera, como eu havia comentado com vocês, rolou muito dessa questão dos alunos confundirem o número de atividades. Então, eu vou ser bem claro nas atividades que eu vou colocar para vocês, mas ainda assim não deixem essas atividades acumularem, e para isso é importante manter a rotina de estudo. E eu sei que é muito difícil, para mim é difícil. Eu prefiro manter alguma coisa, prefiro manter aí uma rotina de estudo. Eu tenho lido alguns livros, escrito até resenhas de livros que eu nem imaginei que iria fazer isso nessa altura do campeonato. Porque eu também não quero só ficar trabalhando, né? Eu quero também cuidar daquilo que me interessa. E isso, vocês também têm todo
esse direito, né, de cuidar daquilo que vocês querem se distrair, fazer outra coisa. Mas é importante reservar um período ali do dia para ter uma rotina de estudo, porque senão a gente vai sair muito prejudicado. Por quê? As escolas particulares estão usando essa ferramenta para poder ter aula, e as escolas públicas usando a rede do centro de mídias. E aí, a distância entre o aluno de escola pública e particular, que já é grande, tende a aumentar ainda mais. E aí a gente precisa tentar manter aí esse processo de ensino-aprendizagem. Daí a importância de manter essa rotina de estudo, sempre levando em conta, né, esse calendário aí de postagens, tá bom? Então, geografia na terça, sociologia na quinta. E as outras disciplinas, né, como está colocado aqui. Alguém ligou o áudio e quer falar alguma coisa? Olha só, nós temos em geografia seguintes conteúdos. Nós temos aqui os conteúdos sobre o espaço industrial brasileiro, 1 e 2, né? E depois nós temos também a rede de hierarquias urbanas, né? Basicamente é falar sobre a urbanização no Brasil e como ela se dá no território brasileiro. Então a gente vai falar basicamente disso. E temos aqui algumas habilidades, e elas sim é que nos interessam para entender o que a gente quer, né? Então, as habilidades que estão colocadas aqui identificar os elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira. Vamos pegar essa habilidade aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, né? Identificar. Identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras. Quando a gente fala disso daqui, galera, está totalmente relacionado à atualidade, por exemplo, né? A gente sabe que essa questão de isolamento social funciona para uma determinada classe média da sociedade brasileira. Para quem vive em condições péssimas, né, de moradia, essa questão de isolamento é muito complicada. A gente está falando aí de moradias precárias, favelas, então a gente tem muitas situações no Brasil que isso aqui que a gente está tendo agora é uma coisa para além, assim, comparado às outras realidades, tá bom? Então, essa habilidade, por exemplo, ela está muito relacionada com o atual contexto. Ou quando a gente pega aqui, ó, essa outra sobre indústria, comparar dados e informações expressas em diferentes linguagens acerca do atual estágio da industrialização brasileira. Pessoal, comércio ficou fechado, consumo caiu um pouco, qual foi o impacto na indústria? Enorme. E isso será assunto futuramente em vestibulares. A crise econômica e as consequências para a indústria brasileira serão enormes. Então, daí a importância de tratar esses assuntos, mas sempre fazendo uma relação com a atualidade. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia aqui, basicamente. Então, esses são os conteúdos, né? E aqui são as habilidades que nós iremos trabalhar. E o mais importante, né? E aí, respondendo o Anthony, né? Porque ele perguntou já para mim, avaliações. Como é que eu vou avaliar vocês? E isso que é o que interessa, né? Porque sempre o aluno fica, pô, eu tô aqui em casa, né? Nessa situação, como é que vai me avaliar, tal, nesse contexto? Eu tenho duas maneiras, galera, na verdade. Ou, assim, três, se a gente pegar no geral, né? Que são lá aquelas atitudinal, procedimental e conceitual. Então, seria isso. Só que como é que eu vou medir isso, né? Esse atitudinal, conceitual e procedimental. Eu vou medir isso através do seguinte ponto: engajamento de vocês nas atividades, então realizar as atividades, fazer questões, fazer anotações no caderno, tá bom? Tudo isso eu vou levar em conta. Então, esse é o engajamento nas atividades. Entrar, responder, não deixar acumular, não deixar entregar muito fora do prazo. Tudo bem que eu sempre vou deixar aberto, mesmo para além do prazo, mas é importante que vocês respondam no tempo que a gente possa, né, colocar isso, anotar isso nas nossas agendas aqui, nos nossos diários. Anotações no caderno. Ontem o Anthony me perguntou, né, professor, como é que você vai fazer isso, né? Essas anotações do caderno é para mandar uma foto para você? Porque outros professores eu sei que fizeram isso. Galera, eu vou abrir uma aba lá no Google Sala de Aula, onde eu vou colocar caderno. E ali vocês vão colocando as sínteses de conteúdos que nós vamos trabalhando. E como é que serão essas sínteses? Ou serão através de um roteiro de estudo que eu vou postar no Google Sala de Aula, ou será através de um resumo que eu vou pedir para vocês fazerem de uma aula do centro de mídias, ou que nós vamos fazer junto agora, ó, que nem estamos aqui, então vocês vão fazendo na hora, tá bom? Tudo isso eu vou levar em conta, galera, as condições de vocês. De repente, professor, eu não consigo fazer isso agora, né? Não dá, não tem um lugar aqui, não tem uma mesa no meu quarto. Isso
Faz muito sentido. Eu não tenho espaço adequado para fazer isso agora. Vou fazer no meu tempo, sem problemas, pessoal. O que eu quero que vocês façam é que vocês anotem o caderno, anotem o conteúdo, porque ele pode ser um importante instrumento de registro para que na hora que vocês voltarem, vou querer dar uma atividade de recuperação para vocês, vocês vão ter lá no caderno o que foi pedido ali naquele roteiro de estudo, o que foi pedido naquela videoaula. Professor, se eu marcar alguma coisa errada, não tem problema, faremos a recuperação depois. Ou, aqui no meu caso, né, a gente pode fazer uma correção por aqui, um acerto por aqui. Entenderam? Galera, serão 2 formulários para não confundir vocês lá no Google Forms, no Classroom, né? Será um formulário dissertativo, com uma única questão, uma questão síntese, que depois eu vou montar e vou colocar para vocês. Vai ser lá para o meio do bimestre. E vai ter uma atividade no final, tal como eu fiz no primeiro bimestre, de testes. É uma atividade avaliativa, que eu vou postar na semana do dia 13 do 7, né? 13 do 7 é numa segunda, eu vou postar aí nessa semana. E o trabalho será um relatório a partir de um curta que eu vou definir. Então, olha só quais são as atividades, galera. Durante os momentos de centro de mídia, durante os momentos dos nossos encontros, engajamento e anotação no caderno, tá bom? Esse é o ponto. Formulário, uma questão dissertativa, uma única questão dissertativa e testes. E o trabalho é um relatório de um curta. E quando eu falo relatório, não é 5 páginas, não, viu? É um relatório, às vezes, de uma página, no máximo meia página. É uma coisa assim bem simples. E a gente vai definir, de repente, manda isso um arquivo por Word, ou a gente pode também, de repente, abrir uma outra aba no formulário do Classroom e vocês digitarem lá. Eu prefiro que, de repente, vocês tirem foto ou mandem para mim, porque aí vocês não se confundem, né? Tá rolando muita confusão da galera com os formulários. Por isso eu estava querendo deixar apenas esses 2 aqui, ó. Dissertativo e teste, né? Justamente por isso, para não rolar essa confusão. Mas, enfim, a gente conversa sobre isso também durante os nossos encontros. Tranquilo sobre geografia, galera? Alguma pergunta antes que eu continue? Professor, deixa eu perguntar. Sobre esse relatório, é sobre as aulas e sobre os testes ou só sobre as aulas? O relatório É, aqui, isso que eu não entendi. relatório vai ser sobre um curta, é um vídeo. Desculpa, eu não coloquei aqui, né? Ó. É um vídeo, tá bom? Tem 2 vídeos que eu já selecionei aqui que eu vou querer mostrar para vocês depois. Ah, tá, entendi. E tem como é que fala? Uma quantidade de linhas ou, sei lá, pode ser livre? Não, vai poder ser livre, para não pesar muito para vocês. Até tem essa preocupação, na verdade, né? De não ficar muito pesado para vocês, entendeu? Bom, só que como não bastasse, né? Para mim, acaba acumulando também sociologia, né? Meu, e eu tô assim, ficando louco, assim, porque às vezes vem uma atividade de um formulário, e aí eu penso que é geografia, mas é sociologia, penso que é sociologia, mas é geografia, mando uma mensagem para o aluno fala, eu fiz, aí o aluno fez sociologia, mas não fez geografia. Enfim, tá uma loucura com isso comigo, tá? Mas enfim. E aqui eu vou tentar pegar leve também. Na verdade, eu vou pegar leve com vocês. O assunto de sociologia é muito tranquilo. Qual a importância da cultura na vida social? É essa a pergunta que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem 2 conteúdos só: cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa, construção da identidade pelos jovens. Então, é basicamente esses 2 assuntos. Agora, o que é interessante são as habilidades. Por quê? Porque, primeiro, a gente vai entender a ideia de cultura, que vocês já sabem bem, vai diferenciar a ideia de cultura com cultura de massa, vai pensar um pouco sobre como é que a gente pode interpretar esse acesso a um monte de coisa, tanto pela TV como pelas redes sociais, que é a ideia de reprodução em massa, trabalhar um pouco essa ideia, compreender de que maneira os jovens se relacionam aí com a sociedade de consumo e a produção de cultura, né, como eles se relacionam, né, com essa ideia de sociedade e produção de cultura, onde pode pegar, por exemplo, todos os vídeos que a gente tem acesso pelas redes sociais, YouTube, Twitter e tal, todos os conteúdos que chegam até nós. Isso é uma cultura de massa, né? Então a gente vai trabalhar essa ideia. E vai ver como todas essas questões, fazer uma reflexão aí na habilidade final aqui, né, nessa última habilidade, fazer uma relação de como isso é apropriado, como a gente absorve tudo isso e acaba refletindo na nossa identidade juvenil, acaba produzindo uma identidade.
Por isso, vocês vão ficar super abertos para poder construir vários caminhos. É vocês que vão definir um pouco aí do produto final dessa disciplina, beleza? É óbvio que eu fiz um roteirinho também pensando em uma atividade avaliativa, mas um trabalhinho que vai ser focado nesse último ponto aqui, ó, beleza? Eu vou explicar aqui como eu vou avaliar, que é o mais importante. Avaliações, mesma coisa de geografia, engajamentos nas atividades, anotações no caderno, serão 2 formulários, uma questão única. Quando eu falo questão única, então não é para vocês responderem um texto de tese de doutorado. Não, é uma questão bem simples. É que vocês vão relacionar um tema ou outro, tá bom? Vai ser uma questão dissertativa muito simples. E teste é a mesma coisa que eu fiz no primeiro bimestre. Um teste bem rápido, bem tranquilo, para facilitar a vida de vocês e a minha na hora da correção. A mesma ideia. O teste dissertativo vai ser lá para o meio do bimestre, portanto, ali no final desse mês, início de julho, e a atividade avaliativa vai ser na semana do dia 13/7. O trabalho aqui vai ser uma redação, qual a importância da cultura na vida social. Aí vocês falam para mim, professor, não quero fazer redação, não, queria fazer um vídeo. Pode fazer um vídeo? Posso fazer uma animação? Posso fazer um podcast? Meu, é com vocês que sabem. A ideia é só que vocês me respondam essa pergunta, porque aí eu quero que vocês pensem em vocês, tá bom? Essa atividade aqui, como eu vou passar já daqui na semana que vem, eu vou estruturar ela melhor e vou postar no Google Sala de Aula. E aí no nosso encontro a gente fala desse trabalhinho melhor, beleza? Então, basicamente, galera, é essa ideia aqui, né? São essas as ideias. Alguma pergunta sobre sociologia, pessoal? Não, senhor, tranquilo. Entenderam a ideia? Vocês acham que ficou muita coisa? Falem para mim, porque aí eu fico sabendo de vocês. Eu falo, professor, achei que tá muita coisa aí. Né? Tem muita coisa que você está cobrando. Porque se eu não ouvir de vocês isso, eu não sei quanto eu estou exagerando, quanto eu não estou exagerando, tá bom? Não, eu acho que, na minha humilde opinião, acho que tá bom, assim, a quantidade de atividades, né, estabelecidas e tranquilo, acho que é uma forma também de cobrar um pouco da gente pra gente estudar mais, né, de certa forma. Então, a minha preocupação é justamente essa, na verdade. Minha preocupação é como vamos manter uma rotina de estudo. Porque o meu enteado está no 7º ano, o outro está no 4º ano, eles estão tendo conteúdo ali. Porque tem uma escola particular, é uma única escola, não é uma rede que nem escolas estaduais, tá? Uma rede enorme com mais de 3 milhões de alunos que assistem a mesma aula, né? O meu enteado aqui está tendo uma aula de uma única escola. E aí esses conteúdos estão chegando para ele ali, ele está aprendendo de uma maneira que é precária também, porque ensino à distância é precário, mas está fazendo alguma coisa. E a gente aqui? Essa é a minha preocupação relacionado à nossa aprendizagem, né? A preocupação maior, na verdade, é justamente essa, tá bom? Então, a preocupação que fica é a gente tem que encurtar as nossas distâncias, né, por essas redes, né, já sendo bem geográfico, aproveitar essas redes de informação, aproveitar esse canal, encurtar as nossas distâncias e nós possamos trabalhar com alguma coisa, com alguma organização. E por isso que eu estou propondo para vocês retomarem os cadernos, fazerem anotações, a gente vai ver como é que vai pensar sobre isso, como é que vai aceitar os conteúdos. É só anotação, então não é que eu vou fazer correção de tudo, é vocês terem ali uma anotação, porque na hora que vocês voltarem para a escola, vai estar tudo ali registrado. O registro é importante. E aí ele vai servir até como recuperação. Esse é um ponto importante. Tranquilo? É essa a ideia. Dúvidas? Mandem. O pessoal deixou o vídeo rodando e saiu para... Gabriel? Eu não tô com nenhuma dúvida. Que mais? A Letícia ligou o áudio aí também. Professor, a respeito das aulas no centro de mídia, eu anoto no caderno ou eu anoto em uma folha separada? Anota no caderno, pode anotar. Porque, ó, se eles forem organizados, Letícia, eles vão seguir o que eles propuseram na agenda. E o que eles propuseram na agenda de habilidade são exatamente o que eu mostrei para vocês aqui, entendeu? Então, eles vão ter uma abordagem lá, eu vou entender e vou vir aqui conversar com vocês sobre o que foi proposto lá. É por isso que eu coloquei
Por isso que eu, né, quis fazer esse encontro, essa primeira aula com vocês. Mas anota. E, professor, sobre as questões que eles passam no centro de mídias, tipo uma atividade para você fazer, é obrigatório fazer as atividades que eles passam? Se resume bem a aula, porque aquela pergunta vai me jogar para a aula. Então, vale a pena colocar. Se for uma questão que vocês falam, pô, isso aí não contribuiu muito, né? Pô, que questão mais simples, né? Então, ignora, tá bom? Porque eu vou colocar questões aqui também para vocês. Então, senão vai ficar muita coisa, para não perder. Fiquem tranquilo que essas questões que eu estou falando que vou colocar, eu vou vir conversar com vocês por esse canal aqui, justamente para ajudar nessa situação. Gabriel? A Gabi tinha ligado o áudio. Letícia, Oi, entendeu? professor, tudo bem? Oi, Gabi, saudade de você. Cadê a Laura? Não sei também, eu vou falar com ela depois. Eu mandei para ela a mensagem, ela não entrou. Será que não deu certo? É que essa hora geralmente ela tá trabalhando. Ah, tem essa questão também. Pessoal, tranquilo? Vocês entenderam? Mais alguma dúvida relacionada ao que eu expliquei? Não. Professor, sobre sociologia, aqueles documentários que você passou no Google Sala de Aula do bimestre passado, tem a ver com o conteúdo que a gente vai estudar? Na verdade, assim, vai servir, mas eu não vou, assim, é mais para fechar o conteúdo, entendeu? Eu coloquei ali para poder chamar a atenção para vocês de alguma coisa interessante que é atual. A gente fala sobre nazismo, a gente fala sobre movimentos extremistas hoje, e pensar que isso, de certa maneira, está próximo de nós, né? Em função do que aconteceu, do que vem acontecendo no Brasil. Não sei se vocês viram, mas já tem até neonazistas se mostrando nos Estados Unidos desde 2017. Os caras estão aparecendo, né, na verdade. E mesmo durante essas manifestações, a galera tá marchando, tá fazendo as marchas ali, né, tá fazendo as passeatas e passam por grupos neonazistas. Então isso é muito presente. É a ideia de fazer mais uma reflexão. Mas a gente vai trazer essa ideia para o segundo bimestre, quando pensa em formação cultural. E a primeira aula você vai perceber que eu já vou falar sobre o nazismo. Você vai entender melhor sobre isso na aula da semana que vem, tá bom? Primeiro, retomada de conteúdo. Pessoal, beleza? Tranquilo? Sim. É curto, né? Podia ser mais, né? Acho que fica mais interessante. Mas de qualquer maneira, a gente vai adequando, pode deixar. Se eu sentir a necessidade, a gente agenda mais horários, mas eu também tenho uma grade enorme aqui com essa questão de geografia e sociologia, e essa aula ela foi gravada e eu vou disponibilizar o arquivo dela com algumas edições lá no Google Sala de Aula. Tranquilo? Pessoal, abraço para vocês então, viu? A gente vai conversando por aqui durante toda a quarta-feira e também a gente vai se falando aí pelas outras redes sociais. Deixem comentários ali no Google Sala de Aula, no chat do Centro de Mídias e também pode ser pelo WhatsApp, que meu número está disponível. Aí. Qualquer coisa é só pedir para os líderes de sala. Se vocês tiverem alguma questão, coloquem. Alguma questão. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, Amanda. Tchau, Antônio. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tô desligando aqui. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, Letícia.